Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra, mãe solteira, dormindo em seu ombro no ônibus. Porto Alegre enfrentava uma noite fria. A temperatura próxima de zero fazia os passageiros do ônibus se encolherem em seus casacos, tremendo com o frio cortante. O coletivo estava lotado, um verdadeiro caldeirão de histórias e olhares furtivos. Entre os rostos cansados, uma mulher se destacava. Valentina, uma mãe solteira, lutava bravamente contra o sono e o cansaço. Segurando com carinho sua filha Beatriz, uma garotinha de apenas 5 anos que estava adormecida em seu colo. Os cabelos trançados de Beatriz brilhavam à luz fluorescente, uma pequena chama num contexto tão sombrio. Valentina, com uma expressão de determinação, misturada com exaustão, olhava pela janela embaçada. O seu dia de trabalho como auxiliar de enfermagem começava antes do sol nascer e terminava quando as estrelas já brilhavam no céu. O peso das responsabilidades a acompanhava a cada batida do coração. A vida era de... Ele se via ali, envolto em um ambiente que nunca lhe pertenceu, mas admirando a pureza do amor daquela mãe pela filha. Com a viagem a andar lentamente, um barulho estrondoso interrompeu o silêncio. O ônibus parou abruptamente, fazendo todos se contorcerem. Valentina, despertando com um susto, imediatamente sentiu a temperatura do corpo de Beatriz, quente demais. O alarme imediato cortou sua preocupação, e sem pensar 2 vezes, ela ajustou a posição da filha em seus braços, buscando um jeito de proteger Beatriz da multidão inquieta. A tensão aumentou. As vozes se misturavam em murmúrios, algumas pessoas expressando irritação, outras preocupações. Bernardo, percebendo o desespero nos olhos de Valentina, se inclinou e perguntou: "Está tudo bem com ela?" O tom de voz suave, distante do estresse que pairava no ar, despertou algo em Valentina. Uma centelha de esperança em meio ao medo. O toque da mão de Bernardo, ao alcançar a menina, foi quase como um sopro de alívio. Mas ela hesitou. Valentina sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, refletindo sobre as decisões que ainda precisava tomar. Depois de um momento de pânico e clareza, Bernardo, com um olhar compreensivo, fez um convite inesperado. "Que tal passar um fim de semana em minha fazenda? É um lugar tranquilo. Talvez você e sua filha precisem de um descanso." Um convite que a deixava dividida. A ideia de um novo começo, de se abrir ao amor, criava um conflito voraz dentro dela. E, enquanto lutava com esses sentimentos, um som familiar cortou a noite. Era o pai de Beatriz, aparecendo do nada, como um fantasma que ela pensava ter deixado para trás. A pressa do coração de Valentina ecoava em seus ouvidos. O que ela faria agora? Estaria pronta para enfrentar não apenas seus medos, mas também as complicações de um amor emergente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina estava presa na confusão de sentimentos quando o ônibus parou de novo. O ar estava pesado, mas sua mente continuava rodando em um ciclo de preocupação e medo. O pai de Beatriz havia aparecido de forma tão inesperada. A lembrança das brigas, as promessas quebradas a invadiram. Mas o espaço entre ela e Bernardo começava... O caos que se seguiu foi palpável. As pessoas começaram a murmurar, alguns até se afastaram de Carlos, atraídos pelo medo que ele emanava. Valentina ficou paralisada, o rosto pálido, enquanto Carlos se aproximava. Os olhares de todos estavam concentrados na cena. O coração de Valentina acelerava num ritmo descontrolado. "O que você quer aqui?" A voz dela tremia, misturando raiva e medo. Carlos não respondeu imediatamente. Ele parecia procurar as palavras. "Eu preciso falar com você. É sobre a Beatriz.
disse ele, a voz embargada. Valentina sentiu o nó na garganta apertar ainda mais, enquanto Bernardo, ao seu lado, se inclinava para entender melhor a situação. Seus olhos carregando uma mistura de preocupação e incredulidade. As palavras de Carlos cortaram o silêncio de maneira a ecoar em todos os cantos do ônibus. Ela está em perigo. Eles estão atrás de nós. Uma onda de murmúrio se espalhou pela multidão. Valentina olhou para a filha adormecida em seu colo. Um instinto de: como ele ousava aparecer agora, com essa conversa maluca? Mas Carlos continuava: eu não tô brincando. Eles descobriram onde você está. Precisamos ir. Rápido! Valentina não sabia se acreditava nele, mas o desespero no olhar dele a fazia questionar. E o que seria eles? Ela e a pequena Beatriz estavam longe do passado conturbado, mas ele parecia trazer de volta o que ela mais queria esquecer. Bernardo, percebendo a tensão, apoiou sua mão no braço de Valentina, como se quisesse transmitir alguma segurança. Apressadamente, Valentina levantou Beatriz em seus braços e se levantou, mas o movimento abrupto fez a menina se mexer, acordando. Mamãe? A vozinha soou confusa, mas ao ver o pai, o semblante dela se iluminou. Papá! Gritou Beatriz, estendendo os braços. O tempo pareceu parar. Não, Beatriz! Não vai com ele! Valentina gritou, a adrenalina consumindo. Ela pôs Beatriz mais perto de si, sentindo a cabeça da menina se encostar ao seu pescoço enquanto Carlos tentava se aproximar. Valentina, precisamos ir! Agora! O ônibus estava cheio de olhares aterrados, de pessoas divididas entre ajudar ou se afastar. Mas a voz de Carlos cortava o ar, carregada de urgência e pânico. E naquelas possibilidades, as escolhas se tornaram mais complicadas. O que ela faria agora? A segurança de sua filha estava em jogo, mas e a confiança em quem estava ali? Bernardo, por outro lado, manifestou um ar de determinação. Eu não vou deixar você e sua filha sozinhas com ele. Era uma aliança inesperada. Um homem que até então parecia distante, agora parecia fazer parte do jogo também. O peso do futuro tendia em uma delicada balança, e Valentina estava à beira de uma escolha que mudaria tudo. O ônibus se movia lentamente. A vida continuava lá fora. Mas ali dentro, o destino estava prestes a ser reescrito de maneira cataclísmica. O que Carlos tinha a dizer? Ele realmente estava dizendo a verdade? O que realmente estava ameaçando Beatriz? A história dela e de Bernardo estava agora irrevogavelmente entrelaçada com o passado sombrio de Carlos, e a única certeza era a incerteza que se aproximava. Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. Carlos, com aquele olhar de desespero, não deveria estar ali, mas o que ele disse ecoava na sua mente. Eles estão atrás de nós? A tensão no ônibus era palpável, como um fio prestes a se romper. Valentina segurou Beatriz com mais força. A pequena ainda tentava entender a confusão. Mamãe, por que ele está aqui? Os olhos de Beatriz piscavam, confusos e inocentes. Calma, meu amor. Tudo vai ficar bem. Valentina tentou transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. Ao seu lado, Bernardo olhou para Carlos com desconfiança, como um leão prestes a proteger seu território. Carlos deu um passo à frente, sua voz carregada de urgência. Você não entende, Valentina. Estão atrás de você, da Beatriz. Eles têm algo a ver com o que aconteceu no passado. Precisamos sair daqui. O murmurinho na multidão aumentou. Alguns passageiros estavam em pé, olhando com medo. Outros cochichavam, avaliando a situação como se fossem testemunhas de um filme tenso. Valentina sentiu seu corpo tremer. O desespero de Carlos era contagiante.
mas ela não podia acreditar naquelas palavras. A não ser que, antes que pudesse concluir seu pensamento, o rosto de Carlos mudou. Ele ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Não, eles não podem estar aqui, não agora. Nesse exato momento, o ônibus parou abruptamente novamente, mas não devido ao trânsito. Algo pesado e ameaçador se aproximava. Valentina olhou pela janela e seu coração despencou. 2 homens estranhos estavam à porta do ônibus, seus rostos cobertos, mas os olhos eram frios e determinados. Pareciam em busca de alguém. A sensação de pânico começou a crescer dentro dela, como uma tempestade que se avizinhava. Carlos virou-se para Valentina, agora mais frenético. É isso! Eles vieram pegar você! Eu não deveria ter vindo, mas você precisa acreditar em mim. Surgiu um grito na multidão, enquanto as pessoas começavam a empurrar umas às outras para sair do ônibus. Sai! Sai daí! Uma sensação de caos tomou conta, e em um instante o ônibus balançou. A porta se abriu novamente e os homens entraram, empurrando os passageiros com brutalidade, direcionados para Carlos. Valentina! Carlos gritou, entregando-se rapidamente à situação. Corra! Valentina agarrou Beatriz. Seus olhos se arregalaram com o horror da cena. Um dos homens segurou Carlos e o puxou, revelando uma faca reluzente em suas mãos. O choque percorreu a multidão. Os gritos se misturavam ao pânico. Bernardo imediatamente se colocou entre Valentina e a cena. Os músculos tensos, pronto para agir. Fique atrás de mim, ele ordenou, em um tom firme. Valentina queria obedecer, mas seu instinto materno estava em alerta máximo. Carlos começou a lutar contra o homem que o segurava, gritando: É por sua causa, Valentina. Eles descobriram tudo por sua causa. Valentina se sentiu paralisada. Uma revelação atravessou sua mente. O que ele estava dizendo? A lembrança de brigas e promessas quebradas passou como um filme acelerado. O que havia acontecido no passado que Carlos escondia? A verdade parecia ter voltado com uma força devastadora. Então, tudo explodiu. O homem com a faca avançou, e Bernardo, com uma coragem que ela nunca esperou, se lançou à frente. Não, solte-o! A faca cortou o ar e, em um movimento dramático, Bernardo desferiu um golpe no homem que o segurava. Foi um momento de choque, onde o tempo pareceu parar. Valentina deixou escapar um grito, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. O ônibus estava em pânico, gritos e empurrões. Carlos olhou para Valentina, um brilho de algo indefinido nos olhos. Você precisa saber. Quem realmente está por trás disso é muito maior do que você imagina. As palavras de Carlos ficaram ecoando enquanto Valentina e Beatriz eram arrastadas para fora do ônibus pelo tumulto. O que ele havia dito? Essa situação era só o começo? O peso do passado estava se cruzando com o presente de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. E no meio do caos, a pergunta persistia. Quem estava realmente por trás disso tudo? O que Carlos havia escondido por tanto tempo? A adrenalina corria, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. E a noite ainda guardava muitos segredos. O ônibus estava em completo tumulto e Valentina sentiu uma onda de desespero tomar conta dela. Beatriz, ainda confusa, se apertou contra seu colo, os olhos grandes e cheios de inocência. Carlos estava cercado, e a cena parecia digna de um filme. Mas aquilo era a vida real. Um homem com a faca se aproximava, enquanto Bernardo tentava proteger Valentina e a menina. O coração dela pulsava frenético, cada batida ressonando como um tambor em seu peito. Ore, Valentina olhou para Carlos, cujos olhos se arregalavam em terror. O que você está fazendo, Carlos? A raiva brotava em sua voz, misturada com medo.
Mas ele não parecia ouvir. Estava paralisado, ainda lutando silenciosamente contra o homem. E como se o tempo tivesse parado, uma explosão de gritos ecoou ao redor deles. Valentina percebeu que não era apenas o homem da faca que estava ali. Outros dois, também encapuzados, cercavam a entrada do ônibus. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Valentina, você precisa ir, Carlos gritou. Eles não estão só atrás de mim, estão atrás de você e da Beatriz. Nesse momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta do ônibus foi aberta novamente e uma figura conhecida surgiu na entrada. Era ninguém menos que o advogado de Carlos, Hugo. Ele parecia pálido e agitado, seus olhos buscando algo ou alguém, até que finalmente pousaram em Valentina. Hugo? Valentina murmurou, confusa. O que ele estava fazendo ali? A tensão na atmosfera cresceu ainda mais. Por favor, você precisa nos proteger. Eu não sei se posso. Ele hesitou, olhando rapidamente para Carlos, que estava lutando ainda contra o homem com a faca. Valentina, a situação é pior do que você imagina. Os olhares se encontraram e, de repente, fluiu um silêncio entre eles. O gás de emergência dos gritos e do caos parecia sumir, e tudo o que Valentina podia ouvir era seu coração batendo descompassado. O que você quer dizer? O que está acontecendo, Hugo? Foi então, em um momento de fragilidade absoluta, que Carlos, entre os empurrões, soltou uma frase que ecoou por todas as partes do ônibus. A criança não é sua, Valentina. Um arrepio percorreu a coluna de Valentina. As palavras dele cortaram mais profundo que a faca em mãos do agressor. Beatriz ergueu o olhar, confusa e assustada. Valentina paralisou, as células do seu corpo gritando em desespero. O que ele estava dizendo? Isso não podia ser verdade. Carlos, para! A voz dela estava carregada de incredulidade. E nele havia algo, um brilho de vitória misturado à dor. Você precisa saber a verdade, Valentina. Beatriz é minha. E neste instante, ele se descontrolou. Uma força desconhecida pareceu tomar conta dele, fazendo com que ele conseguisse se desvencilhar do agressor. Os olhares voltaram-se para a menina, e cada um dos presentes parecia ter suas próprias emoções e lembranças penetrantes repletas de desconfiança. O advogado de Carlos olhou para Valentina, e naquela fração de segundo, ela percebeu que Hugo não tinha vindo apenas para ajudar, mas para garantir que a verdade fosse revelada. Valentina, Hugo falou de forma cautelosa. Há documentos, há registros que ligam Beatriz a Carlos. A tensão se tornou palpável, e sussurros silenciosos se tornaram gritos na mente dela. Era demais para processar. O peso de suas decisões, as lembranças que a tinham feito ser quem era agora, começaram a esmigalhar. Você está mentindo! Valentina gritou, mas a dúvida se estabeleceu. Uma sombra densa a sufocando. No fundo, você sabe que não. Carlos avançou, e a voz dele estava repleta de determinação. Tudo o que fiz foi por você e pela nossa filha. E naquele momento, tudo o que Valentina acreditava estava desmoronando à sua frente. Bernardo, ao lado dela, estava agora em silêncio, a feição tensa, sem saber como reagir. O que ele sabia que ela não sabia? E o que havia de verdade nas palavras de Carlos? A atmosfera estava carregada. Cada pessoa à sua volta paralisada no tempo, presa na tempestade de emoções absurdamente sombrias. Beatriz olhou de um para outro, a inocência dela agora substituída pelo medo e pela confusão. Valentina sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que era real? O que realmente estava em jogo? E entre questionamentos e inseguranças, uma única verdade pairava no ar. A vida dela nunca mais seria a mesma.
E nessa confusão, ela se perguntou: conseguiria lidar com a verdade, não importa quão devastadora fosse? Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Cada sílaba, um golpe que a deixava mais desnorteada. A criança não é sua, Valentina. O caos ao redor parecia desvanecer, e tudo o que ela podia ouvir era seu coração batendo com força, como se quisesse se libertar do cárcere de tensão em que se encontrava. Beatriz a olhava, confusa, a inocência refletida em seu rosto. A menina não compreendia a gravidade da situação. Mamãe, o que ele quer dizer? Valentina sentiu o nó na garganta apertar. Ela queria gritar, desmentir, mas a sombra do que Carlos disse pairava inelutavelmente. Não é verdade! Valentina gritou, a voz tremendo. Mas a dúvida se instalou como uma sombra, uma pausa no meio do furacão. Carlos, respirando com dificuldade, a encarou. Você sabe que é verdade, Valentina. Eu deixei você por um momento. Agora eles têm o que querem. São mais poderosos do que imagina. Nesse instante, a atmosfera mudou. Um dos homens encapuzados, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Parem de falar e entreguem a menina, disse com uma voz baixa e grave, que cortou o ar como uma faca. O ônibus já não parecia um transporte, mais uma armadilha. As pessoas ao redor, antes agitadas, paralisaram em estado de choque. Bernardo, ainda em posição de defesa, analisou rapidamente a situação. Ele poderia apenas observar, mas seu instinto de proteção pulsava. A Beatriz não vai a lugar nenhum com vocês, gritou ele, os músculos tensos como uma corda esticada, pronto para saltar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O barulho de sirenes cortou a noite, um eco distante, mas que crescia rapidamente. Valentina olhou por cima do ombro e viu luzes piscando na rua. Era a polícia. O que estava acontecendo? Carlos, que até então parecia tão destemido, paralisou. A expressão de desespero agora misturada a um súbito terror. Não, eles não podem estar aqui. E com um movimento abrupto, ele se virou, puxou a faca do homem que ainda o segurava e olhou para Valentina com olhos selvagens. Eu fiz o que era necessário, Valentina. Você precisa escolher. Fica com a verdade ou essa farsa? O ônibus parecia estar em um filme rotativo, enquanto a tensão aumentava. Valentina não sabia o que fazer. Seria tudo isso um truque? As sirenes se aproximavam, e a multidão começava a empurrar as portas, lutando para sair. Os homens encapuzados trocavam olhares nervosos. Algo estava prestes a acontecer. E então, a realidade golpeou a todos, quando um homem alto e robusto, com um distintivo na jaqueta, entrou no ônibus. "Polícia! Todos no chão!" gritou, sua voz firme e autoritária. A confusão se transformou em pânico absoluto. Valentina segurou Beatriz, puxando-a para mais perto, com o coração na garganta, enquanto as pessoas se esparramavam, tentando se esconder. Bernardo olhou rapidamente para Valentina, um entendimento silencioso passando entre eles. Mas em meio ao caos, o que ninguém esperava aconteceu. Carlos, em um momento de desespero, avançou em direção ao policial com a faca em punho. "Não me impeçam! Preciso protegê-la!" ele gritou. O policial, treinado para situações de crises, reagiu rapidamente. "Solte a arma!" E não deu tempo para mais nada. Um tiro ecoou e a cena parou. Valentina ficou paralisada. O tempo parecia ter parado. O impacto foi brutal. Carlos caiu, um olhar de incredulidade fixo em Valentina, enquanto a vida escorreu de seu corpo. O ônibus mergulhou em um silêncio aterrador. As vozes que antes preenchiam o ar agora eram apenas sussurros. Um eco distante de horror. Valentina sentiu seus joelhos falharem
enquanto Beatriz a olhava com lágrimas nos olhos. Mamãe, o que está acontecendo? Era uma pergunta que ela não podia responder. O que Carlos havia dito antes ainda ecoava na mente dela. A criança não é sua. Mas antes que pudesse processar essa informação aterradora, o policial se voltou para ela, e a tensão envolveu o ambiente como uma nuvem densa. Você está bem? Ele parecia genuinamente preocupado, mas Valentina estava paralisada, incapaz de reagir. O que aconteceu? O que significava isso tudo? As luzes da sirene piscavam, iluminando o ambiente de forma intermitente, e Valentina percebeu que tudo havia mudado em um instante. O que ela achava que sabia sobre sua vida, sobre Beatriz, tudo começava a desmoronar diante de seus olhos. E a única certeza que restava era a incerteza que pairava no ar. Quem era ela agora? O que mais estava escondido sob a superfície daquele caos? Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Cada sílaba um golpe que a deixava mais desnorteada. A criança não é sua. O caos ao redor parecia desvanecer, e tudo que ela podia ouvir era seu coração, pulsando com força, como se quisesse se libertar do cárcere de tensão em que se encontrava. Beatriz a olhava, confusa, a inocência refletida em seu rosto. A menina não compreendia a gravidade da situação. Mamãe, o que ele quer dizer? Valentina sentiu o nó na garganta apertar. Ela queria gritar, desmentir, mas a sombra do que Carlos disse pairava inelutavelmente. Não é verdade, Valentina gritou, a voz tremendo. O policial, ainda atento na frente, se aproximou dela. Seu olhar a examinava, preocupado, enquanto a tensão se tornava palpável. Você está bem? A pergunta foi clara, mas Valentina não conseguia responder. Apenas encarava Beatriz, aterrorizada, com o peso da revelação a esmagando. Carlos, com a boca ensanguentada, tentava se levantar. Valentina, ouça, você precisa acreditar em mim. Eles têm tudo. Ele disparou a frase como um grito de socorro, mas a multidão ao redor estava em estado de choque, e a gritaria começava a aumentar. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e a situação parecia uma cena de filme, mas de horror. Uma das figuras encapuzadas, que estava ao lado do ônibus, começou a se mover novamente. Ele puxou algo do bolso e, com um movimento rápido, lançou um objeto pequeno que aterrissou no chão, no meio do caos. Um clarão ofuscante iluminou o interior do ônibus, seguido de um rugido ensurdecedor. Era uma bomba de fumaça. A multidão em volta entrou em pânico. As pessoas começaram a gritar e correr em direção às saídas. Valentina agarrou Beatriz, puxando-a para mais perto enquanto a fumaça se espalhava, tornando tudo nebuloso e aterrador. Vamos, rápido! Ela gritou para Bernardo, que tentava proteger todos. Mas no meio do tumulto, Valentina notou algo. Uma sombra, uma figura se movendo pela fumaça. Era uma mulher. Apareceram uma expressão de desprezo nos olhos. Você não pode fugir! Ela gritou, e ao fazer isso, levantou uma arma. Valentina congelou. De repente, sua mente girando como um peão. Era a Inês, sua antiga amiga. Alguém que achava ter deixado para trás. Valentina mal podia acreditar. Inês, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram sem que ela quisesse. Um misto de choque e incredulidade. Inês, que a havia abandonado em um momento de crise anos atrás, agora estava diante dela. Fugindo? Não. Você não entende, Valentina. Isso é muito maior do que nós. Você não pode simplesmente sair sem pagar pelo que fez. Inês parecia intensa, quase descontrolada. Valentina não conseguia processar. O que ela queria dizer? O que fez? O barulho da polícia ainda aumentava. Mas o cenário agora era muito mais insano. Beatriz estava grudada em Valentina.
os olhos arregalados. Mamãe, estou com medo! A voz dela quebrou algo dentro de Valentina. Sem pensar, ela olhou para o policial e gritou: Levem-a! Protejam-na! O policial hesitou, mas a urgência no tom dela fez com que ele se aproximasse. Entrem, por favor! Precisamos ajudá-las! Ele começou a guiar Beatriz para fora, mas o olhar de Inês se intensificou. Não! Ela não pode sair! O que você não entende, Valentina? A verdade está prestes a ser revelada. Foi então que Valentina sentiu um frio na espinha. A fumaça a envolvia e tudo parecia girar. Carlos, ainda no chão, olhou para ela com um olhar que misturava dor e medo. Valentina, não a deixe ir. Eles vão levá-la. Eles sabem. As palavras do ex-marido a atingiram como um soco. O que ele estava tentando dizer? E de repente, nesse caos, uma única verdade a cortou. Inês, Carlos, todos tinham segredos que transbordavam por entre as fissuras daquela situação desesperadora. E quando os policiais começaram a agir e a realidade se desenrolava como um pesadelo, Valentina percebeu que a revelação final poderia ser muito mais devastadora do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Quem realmente estava atrás de Beatriz? E o que mais poderia estar escondido sob a superfície desse drama? O tempo parecia congelar enquanto tudo ao seu redor se transformava em um turbilhão de gritos e fumaça. E mesmo com a esperança sufocando, uma única pergunta atravessou sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para proteger sua filha? Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A criança não é sua, Valentina. Ela se sentia presa, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A fumaça se espalhava, dificultando a respiração, e pânico se instalava. Mas parou quando viu a expressão de Beatriz, encolhida, confusa e assustada. Carlos estava se levantando, ainda tentando recuperar suas forças. Mas o olhar dele estava mais aterrorizado do que nunca. A tensão no ar era palpável, e como se o mundo ao redor estivesse suspenso. Valentina sentiu que a verdade pairava como uma sombra, prestes a ser revelada. Então o policial que havia tentado proteger Beatriz se virou. Os olhos dele estavam focados em um ponto atrás dela. Não! O que você está fazendo? O policial gritou, já em movimento, tentando correr para longe. O foco de todos se virou, e Valentina não entendeu o que estava acontecendo, até ouvir o estrondo. A porta do ônibus foi arrombada com um estrondo ensurdecedor e uma figura imponente entrou, envolta em um manto escuro. A expressão tinha um ar de autoridade, mas também de malícia. Em uma fração de segundo, a mulher levantou uma arma. Todos ficarão onde estão. As palavras saíram como um comando, fazendo o ônibus tremer de tensão. O medo subiu à tona como uma onda avassaladora. Valentina arregalou os olhos. Era Inês, sua antiga amiga. Inês, o que você está fazendo? A incredulidade imperava nas palavras de Valentina, mas Inês não havia respondido. Ela estava focada em Carlos, cujo desespero atingiu novas alturas. Por que você trouxe ela aqui? Isso não deveria ter acontecido, Inês gritou, gesticulando com a arma. Sua voz revelava uma ira que Valentina nunca tinha visto. Eu te avisei, Carlos. Você estava brincando com fogo. E nesse instante, tudo se transformou. O que Valentina achava saber sobre Inês, sobre Carlos, tudo estava se desmoronando. Carlos olhou para Valentina e um novo horror se apoderou dele. Valentina, você não sabe. Eles têm um plano. Tudo isso é um jogo para eles. Inês, o que você sabe? O que está acontecendo? Valentina não sabia mais a quem perguntar.
Você é uma tola por não perceber, Valentina. Você colocou tudo em risco. Ela é a chave. Inês gesticulou, apontando direto para Beatriz. E como que por mágica, Valentina sentiu o frio na espinha. O que Inês estava dizendo? O que isso significava? Carlos falou, agora com um tom de desespero. Eles querem a Beatriz. Ela é parte disso, Valentina. A revelação a pegou desprevenida. Sua mente girava com a ideia. Como? Por quê? O que estava acontecendo na verdade? E como um flash, a mulher armada fez um movimento. Chega! Ninguém vai sair até que eu tenha o que vim buscar! Era um aviso. Valentina olhou para Beatriz, cujo olhar estava repleto de medo e confusão. O tempo parou. Carlos estava no chão, a vida dele dependendo do que cada um deles decidisse a seguir. O murmúrio na multidão aumentou. Pessoas começando a se afastar lentamente, enquanto os olhos se fixavam na cena. Então, a figura imponente continuou. Não é só sobre quem é o pai. A verdade é bem mais obscura. Beatriz possui algo que eles querem, e eu não vou deixar que você, Carlos, faça o que quiser com ela. As palavras dela eram veneno. Valentina estava paralisada. Seu coração disparava em sua garganta. Como assim? A única certeza que ela tinha até agora estava se despedaçando. O passado parecia voltar em forma de uma tempestade, trazendo à tona os segredos mais sombrios. Você está dizendo que ela... Valentina mal conseguia terminar a frase. O ônibus ainda estava em tumulto, e a realidade de que Beatriz poderia ser a chave para um plano muito maior a deixava em choque. O que mais você esconde, Carlos? O que você não me contou? Valentina gritou. O desespero alimentando sua urgência. Em um instante, o silêncio caiu. Todos pareciam ansiosos, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. E então, entre aquele silêncio tenso, uma única voz cortou o ar. Mãe. E quando Beatriz disse isso, tudo fez sentido de uma maneira totalmente inesperada. O que Valentina não sabia era que a criança que ela tanto protegia guardava um segredo, um legado ancestral que a fazia única, alguém que poderia muito bem mudar o destino não apenas deles, mas de muitos. O burburinho tomou conta do ônibus, e Valentina percebeu que a verdade sempre teve o poder de desmoronar tudo. Se ali havia um incêndio, ela ainda tinha a opção de ser a chama ou o combustível. A vida delas nunca mais seria a mesma. E a pergunta ficou no ar. Quem eram eles? E por que queriam Beatriz? Valentina olhou para sua filha, e a decisão estava mais perto do que nunca. Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A criança não é sua, Valentina. Ela se sentia presa, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A fumaça se espalhava, dificultando a respiração. O pânico se instalava, mas parou quando viu a expressão de... A tensão no ar era palpável, e como se o mundo ao redor estivesse suspenso, Valentina sentiu que a verdade pairava como uma sombra, prestes a ser revelada. Então o policial, que havia tentado proteger Beatriz, se virou. Os olhos dele estavam focados em um ponto atrás dela. Não! O que você está fazendo? O policial gritou, já em movimento, tentando correr para longe. O foco de todos se virou, e Valentina não entendeu o que estava acontecendo até ouvir o estrondo. A porta do ônibus foi arrombada com um estrondo ensurdecedor, e uma figura imponente entrou, envolta em um manto escuro. A expressão tinha um ar de autoridade, mas também de malícia. Em uma fração de segundo, a mulher levantou uma arma. Todos ficarão onde estão. As palavras saíram como um comando, fazendo o ônibus tremer de tensão. O medo subiu à tona como uma onda avassaladora. Valentina arregalou os olhos. Era Inês, sua antiga amiga. Inês, o que você está fazendo?
A incredulidade imperava nas palavras de Valentina. Mas Inês não havia respondido. Ela estava focada em Carlos, cujo desespero atingiu novas alturas. Por que você trouxe ela aqui? Isso não deveria ter acontecido. Inês gritou, gesticulando com a arma. Sua voz revelava uma ira que Valentina nunca tinha visto. Eu te avisei, Carlos. Você estava brincando com fogo. E nesse instante, tudo se transformou. O que Valentina achava saber sobre Inês, sobre Carlos, tudo estava se desmoronando. Carlos olhou para Valentina e um novo horror se apoderou dele. Valentina, você não sabe. Eles têm um plano. Tudo isso é um jogo para eles. Inês, o que você sabe? O que está acontecendo? Valentina não sabia mais a quem perguntar. Você é uma tola por não perceber, Valentina. Você colocou tudo em risco. Ela é a chave. Inês gesticulou, apontando direto para Beatriz. E como que por mágica, Valentina sentiu um frio na espinha. O que Inês estava dizendo? O que isso significava? Carlos falou, agora com um tom de desespero. Eles querem a Beatriz. Ela é parte disso, Valentina. A revelação a pegou desprevenida, sua mente girava com a ideia. Como? Por quê? O que estava acontecendo, na verdade? E como um flash, a mulher armada fez um movimento. Chega, ninguém vai sair até que eu tenha que vir buscar. Era um aviso. Valentina olhou para Beatriz, cujo olhar estava repleto de medo e confusão. O tempo parou. Carlos estava no chão. A vida dele dependendo de cada um deles decidisse a seguir. O murmúrio na multidão aumentou, pessoas começando a se afastar lentamente, enquanto os olhos se fixavam na cena. Então a figura imponente continuou. Não é só sobre quem é o pai. A verdade é bem mais obscura. Beatriz possui algo que eles querem, e eu não vou deixar que você, Carlos, faça o que quiser com ela. As palavras dela eram o veneno. Valentina estava paralisada. Seu coração disparava em sua garganta. Como assim? A única certeza que ela tinha até agora estava se despedaçando. O passado parecia voltar em forma de uma tempestade, trazendo à tona os segredos mais sombrios. Você está dizendo que ela... Valentina mal conseguia terminar a frase. O ônibus ainda estava em tumulto, e a realidade de que Beatriz poderia ser a chave para um plano muito maior a deixava em choque. O que mais você esconde? Carlos, o que você não me contou? Valentina gritou, o desespero alimentando sua urgência. Em um instante, o silêncio caiu. Todos pareciam ansiosos, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Então, entre aquele silêncio tenso, uma única voz cortou o ar. Mãe! E quando Beatriz disse isso, tudo fez sentido de uma maneira totalmente inesperada. O que Valentina não sabia era que a criança que ela tanto protegia guardava um segredo. Um legado ancestral que a fazia única. Alguém que poderia muito bem mudar o destino não apenas deles, mas de muitos. O burburinho tomou conta do ônibus e Valentina percebeu que a verdade sempre teve o poder de desmoronar tudo. Se ali havia um incêndio, ela ainda tinha a opção de ser a chama ou o combustível. A vida delas nunca mais seria a mesma. E a pergunta ficou no ar. Quem eram eles e por que queriam Beatriz? Valentina olhou para sua filha e a decisão estava mais perto do que nunca. Quando, de repente, a mulher que se apresentava como Inês deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma intensidade assustadora. Porque ela é a única que pode abrir o portal. O sangue dela é o que os conecta. O destino do mundo depende dela. O choque foi instantâneo. Todo o ônibus ficou em um silêncio completo, como se uma bomba tivesse sido lançada. Valentina piscou, tentando processar as palavras. O que era tudo isso? A expressão de Carlos passou de desespero à aceitação, e isso a deixou ainda mais confusa. A verdade era muito maior do que um simples divórcio ou uma disputa pela guarda da filha.
era sobre algo que ela nunca poderia imaginar. E antes que Valentina pudesse fazer mais perguntas, a atmosfera dentro do ônibus girou em caos novamente. A porta se abriu e outro grupo entrou. Figuras encapuzadas com um ar de autoridade. Eles estavam ali e os olhares de todos se fixaram na entrada. O policial foi o primeiro a reagir. Quem são vocês? A tensão explodiu como um pavio aceso. Valentina estava tomada pelo medo e pela dúvida. O que mais a esperava? Seria Beatriz mesmo parte de algo muito maior? Algo que poderia mudar o fluxo do tempo e da vida como conheciam? Com todos ali, aquele grupo estava prestes a chocar o mundo. Enquanto as discussões e argumentos se intensificavam, Valentina se deu conta que o labirinto estava apenas começando. Uma verdade devastadora estava prestes a vir à tona, e mal podia imaginar o quão profunda e confusa seria sua jornada a partir daquele momento. Valentina estava paralisada. A fumaça se espalhava, dificultando a respiração. O pânico se instalava, mas parou quando viu a expressão de Beatriz, confusa e assustada. Carlos estava se levantando, ainda tentando recuperar suas forças, mas o olhar dele estava mais aterrorizado do que nunca. A tensão no ar era palpável, e como se o mundo ao redor estivesse suspenso, Valentina sentiu que a verdade pairava como uma sombra, prestes a ser revelada. Então, o policial, que havia tentado proteger Beatriz, se virou. Os olhos dele estavam focados em um ponto atrás dela. Não! O que você está fazendo? O policial gritou, já em movimento, tentando correr para longe. O foco de todos se virou, e Valentina não entendeu o que estava acontecendo até ouvir o estrondo. A porta do ônibus foi arrombada com um estrondo ensurdecedor, e uma figura imponente entrou, envolta em um manto escuro. A expressão tinha um ar de autoridade, mas também de malícia. Em uma fração de segundo, a mulher levantou uma arma. Todos ficarão onde estão. As palavras saíram como um comando, fazendo o ônibus tremer de tensão. O medo subiu à tona como uma onda avassaladora. Valentina arregalou os olhos. Era Inês, sua antiga amiga. Inês, o que você está fazendo? A incredulidade imperava nas palavras de Valentina. Mas Inês não havia respondido. Ela estava focada em Carlos, cujo desespero atingiu novas alturas. Por que você trouxe ela aqui? Isso não deveria ter acontecido. Inês gritou. Gesticulando com a arma, sua voz revelava uma ira que Valentina nunca tinha visto. Eu te avisei, Carlos. Você estava brincando com fogo. E nesse instante, tudo se transformou. O que Valentina achava saber sobre Inês, sobre Carlos, tudo estava se desmoronando. Carlos olhou para Valentina e um novo horror se apoderou dele. Valentina, você não sabe. Eles têm um plano. Tudo isso é um jogo para eles. Inês, o que você sabe? O que está acontecendo? Valentina não sabia mais a quem perguntar. Você é uma tola por não perceber, Valentina. Você colocou tudo em risco. Ela é a chave. Inês gesticulou, apontando direto para Beatriz. E como que por mágica, Valentina sentiu um frio na espinha. O que Inês estava dizendo? O que isso significava? Carlos falou, agora com um tom de desespero. Eles querem a Beatriz. Ela é parte disso, Valentina. A revelação a pegou desprevenida. Sua mente girava com a ideia. Como? Por quê? O que estava acontecendo na verdade? E como um flash, a mulher armada fez um movimento. Chega, ninguém vai sair até que eu tenha o que vim buscar. Era um aviso. Valentina olhou para Beatriz, cujo olhar estava repleto de medo e confusão. O tempo parou. Carlos estava no chão, a vida dele dependendo do que cada um deles decidisse a seguir. O murmúrio na multidão aumentou.
pessoas começando a se afastar lentamente, enquanto os olhos se fixavam na cena. Então, a figura imponente continuou. Não é só sobre quem é o pai. A verdade é bem mais obscura. Beatriz possui algo que eles querem, e eu não vou deixar que você, Carlos, faça o que quiser com ela. As palavras dela eram veneno. Valentina estava paralisada. Seu coração disparava em sua garganta. Como assim? A única certeza que ela tinha até agora estava se despedaçando. O passado parecia voltar em forma de uma tempestade, trazendo à tona os segredos mais sombrios. Você está dizendo que ela? Valentina mal conseguia terminar a frase. O ônibus ainda estava em tumulto, e a realidade de que Beatriz poderia ser a chave para um plano muito maior a deixava em choque. O que mais você esconde, Carlos? O que você não me contou? Valentina gritou, o desespero alimentando sua urgência. Em um instante, o silêncio caiu. Todos pareciam ansiosos, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. E então, entre aquele silêncio tenso, uma única voz cortou o ar. Mãe! E quando Beatriz disse isso, tudo fez sentido de uma maneira totalmente inesperada. O que Valentina não sabia era que a criança que ela tanto protegia guardava um segredo, um legado ancestral que a fazia única, alguém que poderia muito bem mudar o destino. Não apenas deles, mas de muitos. O burburinho tomou conta do ônibus, e Valentina percebeu que a verdade sempre teve o poder de desmoronar tudo. Então, a mulher chamada Inês olhou para Beatriz com uma intensidade insuportável. Você não percebe, Beatriz? A voz dela era agora um sussurro carregado de emoção. Você é a escolhida. E seus poderes, eles precisam ser controlados. Valentina sentiu o mundo girar. Poderes? O que Inês queria dizer com isso? Como assim Beatriz era a escolhida? O ambiente estava em choque, e a única coisa que ela conseguia perceber era o desespero refletido no rosto da filha. Ela se inclinou para Beatriz, tentando acalmá-la. Amor, tá tudo bem, mamãe tá aqui. Não, não tá, Inês gritou, a arma tremendo em suas mãos. A verdade está prestes a ser revelada, e vocês estão no meio disso. Isso não é só uma questão de paternidade, mas de herança. O mundo está mudando, e as forças estão se movendo contra você. Antes que Valentina pudesse entender a gravidade das palavras, um grito cortou a multidão. Um homem distante, encapuzado, havia conseguido entrar no ônibus. Inês, pare! Eles estão vindo! A presença dele trouxe uma nova camada de caos. Não, nós não temos tempo. Inês retrucou. Sua voz estava contida em frenesi, quase desesperada. Precisamos levar Beatriz. Ela deve saber. Valentina olhou para Carlos, buscando algum entendimento. A expressão dele era de pânico absoluto, enquanto ele tentava se erguer. Eles não podem pegá-la, Valentina. Isso é apenas o começo. O policial, ainda ali, avançou, tentando acalmar a situação. Todos fiquem calmos, vamos evacuar o ônibus. Mas as palavras dele se perdiam em meio a gritos e protestos. Valentina sentiu seu coração afundar. Uma reviravolta embrulhava sua mente e a verdade parecia cada vez mais distante. Quem estava realmente atrás de Beatriz? E o que significa isso sobre o lado dela, sobre sua vida? E então, tudo começou a desmoronar. A mulher que se apresentou como Inês parecia menos uma amiga e mais uma sombra do passado, trazendo à tona enfrentamentos que Valentina nunca tinha preparado. Você precisa escolher, Valentina, entre seu passado e o futuro de Beatriz. As vozes se sobrepunham. O caos dominava. Mas uma única imagem surgiu na mente de Valentina. A filha dela. O que ela precisava proteger. O destino delas pendia em um fio, completamente fora de controle. E o que era apenas uma luta de guarda se transformava em uma batalha muito maior.
e a pergunta ecoava sem cessar. Até onde Valentina iria para proteger a verdade que ainda não conhecia? Valentina estava paralisada, o coração batendo forte no peito. A tensão no ônibus era como um fio prestes a se romper. O que Inês havia dito deixava tudo ainda mais confuso. Ela é a escolhida, e seus poderes, eles precisam ser controlados. A voz de Inês soava como um eco assustador. O ambiente estava pesado e Valentina olhou para Beatriz, que estava encolhida em seu colo, com os olhos arregalados de medo. Carlos, com dificuldade, tentou se levantar e gritou: "Você não pode levá-la. Ela não faz parte disso." Valentina sentiu um aperto no peito. Como assim Beatriz era a chave para algo tão sinistro? Nesse momento, a porta do ônibus foi arrombada e um grupo de homens encapuzados entrou, mais ameaçadores do que nunca. "Não deixem escapar!" um deles gritou, enquanto se dirigia para Valentina e Beatriz. O caos reinou. As pessoas começaram a gritar. As opiniões se dividiam entre ajudar ou se afastar. "Valentina!" Carlos gritou. A expressão dele era de desespero total. Era uma corrida contra o tempo. Valentina sabia que precisava agir rápido. "Saia antes que seja tarde", disse o policial, em um esforço de controle da situação. "Não, eu não vou deixar você levar minha filha." Valentina respondeu com firmeza, segurando Beatriz com o abraço apertado. Mas a confusão era intensa e a presença de Inês parecia alimentar a tempestade. O clima estava tenso, quase insuportável. Valentina respirou fundo. Sua cabeça corria, as emoções se misturando. Os homens encapuzados estavam cada vez mais próximos. Ela se lembrou do olhar de Beatriz. Ali, inocente e vulnerável, era tudo que ela queria proteger. "Se você realmente se importa, me siga", disse Inês. A voz dela já não era mais tão ameaçadora. Valentina hesitou, mas viu desespero nos olhos da amiga. Fazer uma escolha ali, agora, era fundamental. "Beatriz, confia na mamãe?" Valentina perguntou, olhando diretamente para a filha. A garotinha fez um sinal de cabeça, mas o medo ainda era uma corrida contra o tempo e Valentina sentiu que cada segundo contava. Passaram pela porta. A fumaça começava a se dissipar, mas o barulho de passos chegava. A pressão aumentava. A tensão tinha se transformado em uma explosão de movimento e adrenalina. Assim que saíram do ônibus, a luz da rua os atingiu em cheio. O ar frio parecia um bálsamo refrescante após o tumulto. Valentina respirou fundo, levando Beatriz contra o peito. Os gritos ecoavam atrás deles, mas a cena rapidamente se transformou em uma confusão total. O policial continuou a gritar ordens enquanto tentava conter a situação. "Precisamos das informações, Valentina. Eles estão vindo, mas nós somos mais rápidos. Precisamos nos afastar", Carlos disse. Sua voz era determinada. Valentina olhou para ele, então para Beatriz. "Eu não tenho certeza do que está acontecendo, Carlos. Precisamos de respostas." Ela respondeu, a incerteza começando a tomar conta junto com o medo. "Vamos encontrar um lugar seguro. O que quer que eles queiram. Precisamos proteger Beatriz acima de tudo." Carlos insistiu. O desespero agora era uma força unificadora. Enquanto eles corriam, Valentina não podia deixar de se sentir dividida. O passado de Carlos a assombrava, e ainda assim, a luta deles a fazia ver o potencial para o futuro diferente. Eles chegariam a um lugar seguro? Os homens encapuzados pareciam persegui-los, mas Valentina sabia que tinha que levar Beatriz para longe desse inferno. O ar estava pesado, o som das sirenes ecoava pela noite, mas no fundo ela acreditava que poderia manter sua filha a salvo. No momento em que se afastaram, ainda sentia um nó na garganta. Quem eram essas pessoas? O que realmente queriam de Beatriz?
Mas havia uma certeza. Juntas, elas enfrentariam qualquer tempestade, qualquer ameaça. Afinal, o amor de uma mãe é inquebrável. A cena se afastava, mas Valentina sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia muito mais à espera no futuro. E agora, se você chegou até aqui, isso quer dizer que precisa agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.